No vídeo anterior, o presidente Kang é posto contra a parede pelo seu avô que diz saber que o seu neto está saindo com alguém e quer conhecê-la. Sendo assim, Tae-Moo, que recebe conforto ao ouvir que o senhor irá aceitar quem seja a mulher misteriosa, responde que precisa só um pouco mais de tempo para isso. Na próxima cena, vemos que os pais da protagonista irão em um enterro e pretendem ficar o dia fora de casa, o que significa que não irão abrir o restaurante. Ramin, que pretendia sair com seus amigos, pede dinheiro emprestado para sua mãe, que o nega de prontidão. Então, o garoto não deixa de aparecer em seu compromisso e para isso pegou o que havia no caixa do estabelecimento. Enquanto isso, Hari foi ao apartamento de sua amiga para ajudá-la com uma barata e já ficou sabendo sobre a briga que aconteceu entre ela e o seu namorado. Depois, as duas decidem comer alguns bolinhos e para isso vão até um estabelecimento que há ali perto. No caminho do lugar, as amigas se deparam com Tae-Moo e Sung-Hoon entrando no carro do presidente Kang. Sendo assim, Yong-seo, que já pensa o pior, que eles iriam se divertir, chama um táxi para as meninas segui-los. Acontece que eles foram até a um orfanato, que mais tarde será mostrado que foi o lugar onde Sung-Hoon passou boa parte de sua infância. E como Yong-seo não foi apresentada à sua mãe no dia anterior por causa de toda aquela confusão, o homem aproveita para fazer isso agora. Depois, a senhora e a mulher vão conversar separadas do restante e acabam se dando muito bem. Inclusive, a mãe de Sung-Hoon diz entender a razão de Yong-seo ter saído daquele jeito e fica feliz que agora eles tenham se resolvido. Sung-Hoon tinha 5 anos quando chegou no orfanato. Ele ficou no lugar até começar o ensino fundamental. E como os pais de Tae-Moo sempre estiveram presentes no local, fazendo doações e campanhas, graças a essa ligação que Sung-Hoon foi morar com Tae-Moo e o seu avô. Yong-seo e Sung-Hoon sentam para conversar mais tarde, pois eles ainda precisavam se acertar, e agora que a poeira baixou, fica tudo tranquilo entre o casal, que ainda tem muitas coisas para descobrirem um sobre o outro. No entanto, Hari recebe uma ligação de um entregador do restaurante de sua família. Ele avisa que quando estava deixando algumas encomendas, avistou o irmão dela pegando o dinheiro do caixa e depois o garoto saiu correndo. Dessa maneira, os 4 vão até o local para saberem mais sobre. Ao olhar as câmeras de segurança, foi realmente isso que aconteceu e agora Ramin não atende o seu celular. Contudo, um outro problema surge quando uma cliente entra pela porta principal com um grupo de senhoras que fazem trilha pedindo para serem servidas, e como o presidente Kang tomou a frente de dizer que iriam servi-las, todos começam a trabalhar. E no fim do expediente surpresa, Tae-Moo acaba se desculpando com Yong-seo por ter enviado Sung-Hoon em seu lugar ao encontro às cegas com a prima dela. Mais tarde, quando os 4 vão finalmente jantar, acontece um imprevisto com Tae-Moo. A protagonista, quando foi abrir o seu refrigerante, acabou que ele estava com muita pressão e o líquido jorrou todo em seu namorado. Dessa maneira, os dois foram até a casa dela para que ele pudesse pegar uma roupa do irmão de Hari emprestada. E enquanto o homem estava se trocando, os pais da protagonista chegaram mais cedo do que o combinado no estabelecimento. Então Yong-seo, que é uma ótima amiga, enrolou os dois e avisou Hari para que ela escondesse o presidente Kang em seu quarto a tempo de todos entrarem na casa. A desculpa que Yong-seo usou foi Sung-Hoon. A mulher o apresentou como seu namorado, assim todos relevaram a maneira estranha que ela estava agindo. No fim, os pais da protagonista convidaram as meninas e Sung-Hoon para beberem um pouco, e como Hari percebeu que a reunião não ia acabar tão cedo, na primeira oportunidade que teve de levar Tae-Moo para fora, ela aproveitou. No entanto, os dois acabaram sendo vistos por Ramin, que no primeiro momento tentou bancar o homem protetor de sua irmã, mas depois de saber que o namorado dela é o presidente da empresa, o garoto ficou mansinho rapidinho. E claro que depois que Tae-Moo foi embora, Hari pediu para que o caçula guardasse segredo sobre o relacionamento deles. No dia seguinte, quando está na academia, Sung-Hoon percebe que a sua namorada chegou toda alegre para fazer o seu treino. E descobrimos que ela está assim depois que o homem olha para o vídeo que ela está vendo. Acontece que para Tae-Moo ser perdoado,
Ele a subornou com uma gravação de Sung-hoon chorando vendo uma foto dela enquanto estava alcoolizado, dizendo o quanto que sentia sua falta. E enquanto o casal disputava por quem ficava com o telefone, alguém que estava os observando tira foto deles. Em seguida, vemos que isso é trabalho do pai de Yong-seo. E Hari recebeu um convite que a deixou surpresa e Oh-ha chamou para que a encontrasse em um estabelecimento perto da casa da protagonista, e quando a conversa das duas começou a rolar, descobrimos muitas coisas. Parece que há 7 anos, quando Hari se deu conta de seus sentimentos por Min-woo, ela conversou primeiro com Oh-ha sobre, e apesar que a mulher não tivesse interesse nele, ela apenas escolheu ficar com ele para que a protagonista não o tivesse. E nessas indas e vindas do casal, em uma delas Oh-ha o traiu com outro cara que Min-woo nem ficou sabendo. Então ela questiona a razão de Hari não ter contado para ele, e a resposta da nossa protagonista era que ela não queria destruir ainda mais a vida daquele que já estava sofrendo pelo fim de seu relacionamento. Essa última parte Min-woo ouviu por ter entrado no estabelecimento, e Hari decide ir embora. Agora, ao invés do homem lidar com a situação com a sua namorada, ele vai atrás da protagonista que lhe manda a real, dizendo que a maneira que ele está agindo está afetando Oh-ha, por isso que ela está fora de si, e isso tudo é culpa dele. No dia seguinte, depois do trabalho, Hari e Tae-moo saem um encontro, contudo, como começa a chover e a protagonista sabe que ele tem algo interligado com dias chuvosos e o acidente dos pais, ela faz de tudo para que o homem fique relaxado e funciona. Mas no fim do encontro, o presidente Kang revela que já entendeu que a sua amada sabe sobre o seu trauma e comenta que ele sempre quis contar para ela, no entanto, nunca encontrou coragem para isso. Hari mostra para o seu namorado que ele pode ficar tranquilo em relação a esse assunto e depois o abraça. Logo, os dois se despedem enquanto Tae-moo vai feliz para casa. Hari vai encontrar alguém que pode mudar o futuro de seu relacionamento. Acontece que o vô do presidente Kang ficou sabendo do relacionamento deles e pediu para que a protagonista o encontrasse sozinha. Resumindo a conversa, Hari conseguiu contar sobre o início e antes que pudesse falar sobre a atual situação do casal, o senhor recebe uma ligação que Tae-moo está no hospital. O presidente Kang ficou sabendo do encontro dos dois a caminho de sua casa e nervoso com o que o seu avô poderia falar para sua amada, ele estava indo na direção do estabelecimento em que se encontravam quando colidiu o seu veículo. O senhor vai até o hospital e logo depois Hari também chega, o que o deixa zangado, pois já deu o aviso para a mulher ficar longe de seu neto. No entanto, nessa situação, a protagonista dá uma travada e quando enxerga Tae-moo bem, ele apenas está com seu braço machucado, fala que vai embora. Mas neste momento, o presidente Kang mostra para o seu avô que eles estão realmente juntos e que não vai desistir de Hari tão fácil assim. Mais tarde, quando está apenas os dois no quarto junto a Sung-hoon, Tae-moo fala para o seu avô que foi ele quem fez Hari assinar um contrato de namoro, e em relação ao lance de mentira, se o senhor quiser culpar alguém, tem que ser seu neto. Já a protagonista estava a caminho de casa com a carona de Yong-seo, no entanto, a sua amiga fez a volta para o hospital a pedidos de Hari, após a mesma ver que voltou a chover e estar preocupada com o bem-estar do presidente Kang. Quando chega no quarto de Tae-moo, o homem está olhando pela janela e até mostra para sua amada uma torre que parece com uma árvore de Natal, se tiver um pouco de imaginação. Durante a conversa deles, Tae-moo conta sobre o acidente de seus pais, que até hoje ele se culpa sobre. Acontece que era o seu aniversário e o garoto não queria que eles saíssem, então enquanto ficava com seu avô e recebia as ligações de sua mãe, ficava os apressando para virem cada vez mais rápido. O pai do menino, na intenção de ver logo seu filho, acelerou com o veículo debaixo de uma chuva intensa que não permitia ver muito à frente dos faróis, e dessa maneira o acidente ocorreu e eles perderam as suas vidas. O avô foi com o garoto até o local e até tentou tapar os olhos do pequeno, no entanto é algo que ficou marcado na memória dele. E após esse relato difícil, Hari comenta que se fosse por essa lógica, ele deveria culpá-la pelo seu acidente de hoje. Como o homem diz que nunca irá fazer isso, ela explica que os pais dele também não se ressentem com ele. No dia seguinte, Yong-seo se encontra com a sua amiga para entregar o telefone dela que a mesma havia esquecido no seu carro, e prestar também o seu apoio para a bomba que estava prestes a explodir. Oh-ha enlouqueceu de vez. Ela comentou naquele vídeo de Min-woo com a protagonista que ela e o homem fariam um ótimo casal, que inclusive Hari gostou dele durante 7 anos, mas para chamar mais atenção jogou o segredo do relacionamento dela com o presidente Kang na
internet. E havia fotos como prova, aquelas que ela tirou no barco quando se encontraram no hotel. Logo, todos da empresa acreditam que o presidente Kang foi traído por Hari com Min-woo e começam a comentar sobre isso. A equipe da protagonista também é prejudicada, pois o projeto que eles estavam liderando com um grande sucesso foi passado para outras duas equipes de pesquisadores, para que o nome de Hari não fosse mais vinculado com o de Min-woo, e agora ela começou a perceber que todos ao seu redor também irão sofrer as consequências. Apesar disso, os seus superiores a defendem dos outros e Hari fica extremamente grata a eles. Já Young-seo, para que os pais da protagonista não ficassem sabendo sobre o lance com Tae-moo, acabou pagando a conta de todos os clientes da noite, controlando as informações que chegavam a eles. Por isso que Hari reconhece e valoriza tanto a melhor amiga que tem. No dia seguinte, Young-seo está no estacionamento de seu prédio com seu namorado quando são surpreendidos com a presença do pai dela no local. O homem é conhecido por reprovar os relacionamentos de sua filha e na maioria dos casos ele oferece dinheiro para que os homens se afastem dela. No entanto, o pai da mulher convida o casal para jantar hoje à noite para que ele possa conhecer melhor Sung-hoon. E no trabalho de Hari, ela também é surpreendida quando o avô do presidente Kang a chama na sala dele para conversarem. O homem sugere que ela vá trabalhar na fábrica de produções por um tempo até os boatos cessarem. Como a protagonista diz que não vai ter nada para uma pesquisadora fazer no local, então ele comenta que ela deveria se demitir. Mas como um ato de coragem, vemos Hari defendendo a sua profissão, falando que não irá fazer isso de maneira alguma, e após isso, ela sai da empresa para vagar entre as suas e pensar sobre a sua atual situação. Enquanto isso, Tae-moo ficou sabendo sobre os boatos através de algumas enfermeiras do hospital e na hora já cobrou Sung-hoon por não ter lhe contado antes. Em seguida, ele se vestiu e foi até a empresa para prestar apoio à sua namorada. Contudo, a mulher não está mais no local e o presidente Kang se depara com o seu avô em sua sala, que conta sobre a proposta que fez a ela. A única resposta de Tae-moo para ele foi que tudo isso é sua culpa e que se ele precisar abrir mão da empresa por causa dos boatos, não há problemas nisso, mas para o senhor não ousar tentar demiti-la novamente. Depois, o presidente Kang foi até o estabelecimento dos pais da protagonista e não a encontrou lá. Entretanto, Ramin estava no lugar e Tae-moo pediu para ele o seu celular emprestado, pois o dele estragou no acidente. Os pais de Hari ouviram ele chamando Ramin de cunhado e foram tirar satisfações sobre o assunto. Nessa hora que eles descobrem sobre o relacionamento da filha deles e que Tae-moo é presidente da empresa em que ela trabalha. No entanto, no susto de sua futura sogra zangado, o homem entrou em seu carro e fugiu com o celular de seu cunhado, que usou para continuar indo atrás de sua namorada, que simplesmente sumiu. Enquanto isso, Young-seo e Sung-hoon se encontraram com o pai dela, que a surpreendeu quando comentou que caso o namorado dela se torne seu genro, que ele poderá herdar a empresa da família, e pela primeira vez a mulher acredita que o senhor aprovou a pessoa que ela escolheu. Depois do encontro, Young-seo encontra no porta-luvas do carro de Sung-hoon um anel de noivado, e ao questioná-lo, o homem para o carro e faz o pedido oficialmente, já que a mulher comenta que gostaria de se casar com ele e eles são muito fofos. Contudo, quando vão comemorar em casa, Sung-hoon recebe uma ligação do pai da mulher quando ela está com ele, e os dois escutam juntos que tudo foi uma farsa no jantar. O senhor quer que Sung-hoon se afaste da filha dele e a alegria deles é interrompida com essa notícia. Já Tae-moo descobre que Hari está na frente daquela torre que parece uma árvore de Natal e vai lá para encontrá-la. No lugar, o homem a consola e depois os dois vão para um quarto de hotel para fazerem aquilo. No dia seguinte é o aniversário de Young-seo e, como de costume, ela vai comemorar com a família da protagonista e esse ano Sung-hoon a acompanha. Tae-moo também participa da comemoração, pois quando foi largar Hari, os pais dela os viram e agora eles querem conhecê-lo melhor. Ao longo do dia, o presidente Kang conquistou a sua futura sogra, mas precisou se esforçar um pouco mais em relação ao pai de sua amada, pois o homem sentiu que ele estava um pouco acuado. Então, em certo momento, quando o senhor foi no estabelecimento da família, Tae-moo foi atrás e diz entender que o senhor tem a raiva dele. Mas, nesse momento, o homem explica que não é bem isso que ele está sentindo. Na verdade, os pais de Hari nunca puderam fazer muito pelos seus hobbies, como cantar, que inclusive ela é muito boa, por não terem dinheiro para isso, e agora ele tem medo que as pessoas possam compará-la com os pais que ela tem, por a mulher estar com alguém de uma classe muito alta, como Tae-moo. Ele sabe que a protagonista
protagonista irá se sentir mal com isso, o que se tornou a sua maior preocupação. Tae-Moo responde que apesar de não poder bloquear toda a atenção que ela irá receber, ele promete que ficará ao lado de sua amada e a protegerá com tudo que tem. E assim o futuro sogro do presidente Kang fica mais tranquilizado. Já Young-seo teve que lidar com seu pai em seu aniversário. A mulher foi até ele para entregar a sua carta de demissão e deixar avisado que não irá mais usar o sobrenome do homem, pois não o quer mais em sua vida, já que ele nunca a enxergou como sua filha, mas sim como algo que pertence a ele. No dia seguinte, Tae-Moo ficou sabendo sobre a transferência do projeto da equipe de Hari para as outras, então ele agiu e fez com que eles finalizassem o que tinham iniciado, que é o certo. E a protagonista recebeu um pedido de desculpas de Yoha por Min-woo, que pediu para a encontrar em uma cafeteria. O homem se arrepende por tudo que causou em sua amiga e avisa que está fechando o seu restaurante para passar um tempo na Europa. O casal decidiu terminar o relacionamento e ele espera que quando voltar possa retornar com a sua amizade com a Hari. Mais tarde, quando Tae-Moo e Hari estavam juntos no trabalho, o homem recebeu uma ligação de um amigo do avô dele, avisando que o senhor estava no hospital, e antes que começasse a se desesperar, o presidente Kang ouviu no fundo que o homem estava fingindo para que o seu neto se assustasse e terminasse com a protagonista. Dessa maneira, Hari comenta que pode ir no hospital e entrar na onda de Daegu. Ela pode convencê-la a gostar dela de novo, como fez da primeira vez quando fingia ser outra pessoa, e é o que a mulher tenta fazer passando o resto do dia com o senhor. Até que funcionou um pouco. O senhor percebeu o dom que Hari tem ao cantar, mas ele não deu o braço a torcer, dizendo que aceitou. Enquanto isso, Sung-hoon preparou um jantar para comemorar o aniversário de sua amada, que não puderam fazer sozinhos no dia anterior, e a mulher se emocionou. Young-seo conta que achava que se sentiria bem em não ver mais o seu pai em sua vida, entretanto está doendo bastante. Ela irá se esforçar para ser uma pessoa melhor para seu noivo, para que não deixe que a ganância a segue como fez com a sua família. Mais tarde, Young-seo, que agora está desempregada, fala que irá tentar seguir o seu sonho de abrir a sua própria empresa. E Sung-hoon é o primeiro a investir nela, com um valor bem alto que ele tinha guardado, e ele brinca que da mesma forma ela terá que mandar um plano de negócios para ele. Voltando a Hari, no fim foi bom Daegu ter ido para o hospital e ter feito aquela cena, pois ao fazer todos aqueles exames para assustar o seu neto, o homem descobriu que está com uma doença em um vaso cardíaco que não há como tratar na Coreia. Dessa forma, Sung-hoon e Tae-Moo começaram a passar mais tempo com o senhor até descobrirem o que irão fazer. Na próxima cena, vemos o presidente Kang conversando com a protagonista. Ele comenta que o tratamento de seu avô só há nos Estados Unidos e por isso ele irá com o senhor para lá. Tae-Moo convida a Hari para ir junto a eles, mas a mulher recusa o convite e explica que a sua decisão é por ela não querer que Daegu fique estressado com a sua presença. Também, o homem irá passar mais tempo com ele e ela não quer roubar essa atenção que deve ser agora direcionada para o avô. Então, o casal combina que irão continuar com o relacionamento, superar toda essa questão junto, mesmo que fiquem um tempo longe um do outro. Passado um ano, vemos que Tae-Moo continua no exterior, mas o relacionamento deles ainda está de pé. Bom, veremos por quanto tempo, pois saiu em um site de fofocas que o homem está se relacionando com uma musicista, e assim que a matéria chega na protagonista, ela decide tirar as suas férias que estavam pendentes e viajar até o lugar. No entanto, quando Hari está colocando a sua mala no táxi, é surpreendida com o seu amado descendo dele, e descobrimos que o homem voltou uma semana antes de seu avô, por estar com saudades de sua namorada. A princípio, o tratamento do senhor finalmente acabou e eles poderão retornar para o país de vez. E sobre a fofoca não passava disso, um boato. Tae-Moo não veio de mãos vazias e com a bênção de seu avô ele pede a mão de Hari em casamento, a qual obviamente aceitou. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!